Olá pessoal, aqui é a Dina e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá de Dezembro. O tema de hoje deveria ser diferente, nós temos já uns temas programados no calendário. Aliás, no staff nós temos sempre. Nós programamos sempre por meses, portanto, o Chá de Dezembro já tinha um episódio programado. Porém, como o episódio anterior me levou a este tema, eu decidi já falar dele. Fica então o episódio que deveria ser para hoje, para o próximo. Hoje vou falar sobre como criar uma boa cena de crime. Há pessoal que fica muito preocupado em escrevê-la, e realmente pode ser uma das cenas mais complicadas, porque é preciso passar emoção, é preciso também sensibilizar o leitor, e não se esqueça de detalhes também. Por esse motivo é que eu falo muito da estrutura. O autor precisa de ter já uma estrutura delineada. Eu costumo usar a estrutura do cubo, o Cube Creator. Com os 4 lados consigo dar 4 atenções específicas ao enredo. Mas, para uma cena de crime, é preciso estar presente alguns elementos. Uns de forma subtil, porque isso dá veracidade ao que está a ser contado ao leitor. Todos nós sabemos que o medo da morte é algo complexo que existe na humanidade e que, apesar de todos nós termos de o enfrentar algum dia, estar nessa situação, mesmo que na literatura, provoca uma reação, e como é óbvio. E a tarefa do autor em deixar passar esse sentimento é um pouco complicada. Há alguns tópicos que passam despercebidos aos olhos do autor. O primeiro tópico é a morte, como ela ocorre. É preciso entender esse mecanismo, o mecanismo da morte. O nosso corpo morre devido ao sistema cardiopulmonar que para e envia uma mensagem para o cérebro desligar. Ou acontece o contrário, se bem que o contrário já envolve outras questões, como morte cerebral. Porém, os restantes órgãos estão ativos, entre aspas. Não estão assim tão ativos quanto isso, mas enfim. Ou seja, o cérebro é o mais importante aqui, até porque já existem até transplantes de coração. Tudo isto para dizer o seguinte: dependendo da causa da morte, o corpo vai parar de diferentes formas. Uma bala na cabeça funciona bem se queremos uma morte instantânea, porém, o autor terá outras questões para resolver. Não tanto quanto à vítima, mas sobre a arma do crime, o projétil, ou seja, conhecer um pouco sobre balística é essencial. Se o culpado usa uma faca, por exemplo, a morte será mais demorada. Haverá várias questões para o autor se concentrar. A menos que a gente esteja a ler algum gore, aí matar alguém com uma faca é até, podemos dizer, imprescindível e vai causar até uma enorme confusão. Depois também temos a questão dos venenos, é também uma opção interessante. Às vezes, às vezes os venenos são os melhores amigos dos autores que não gostam de enverdar tanto pela criminalidade e tanto pelas questões policiais. A desvantagem é que são mais lentos. E o local do crime pode ser, na verdade, em vários locais, acabando por deixar uma enorme variedade de opções para o autor. Isso é uma desvantagem porque atrapalha o objetivo do autor. Ele não consegue ter nada pensado de início. Quanto a estrangulamentos, os estrangulamentos são complicados. Temos que pensar também em anatomia humana e na fisionomia dos personagens. Ou seja, quando existe algum estrangulamento, a caracterização das personagens é muito importante. E no caso também tem que ser muito importante a questão de quem vai matar quem. Porque com estrangulamento é preciso saber quem é a vítima e quem é o assassino. E também acaba por ser também bastante fácil para o leitor entender quem é o assassino. Porque o estrangulamento é uma questão um pouco mais. Mesmo que dê uma grande variedade de opções para locais de crime, a questão da morte acaba por encolher ainda mais as opções de assassinos. Portanto, se o autor está à espera de que que o leitor fique confuso, ele não vai ficar tanto assim se a causa da morte for um estrangulamento. Até porque vai haver força, o assassino vai ter que exercer força no pescoço da vítima e, portanto, vai haver algumas questões ali de que o leitor vai procurar basicamente a fisionomia da personagem e qual a melhor para matar aquele personagem em concreto. Portanto, por exemplo, se a vítima é um homem, claro que uma mulher não iria estrangular um homem, não é? Se bem que existe, não é? Também existe isso. Mas à primeira vista não é algo que um leitor iria pensar. E o autor também não. A não ser que tivesse uma razão muito importante e válida para isso acontecer. Ou seja,
Isto tudo para dizer que é preciso pensar na causa da morte antes de descrever um local de crime. A causa da morte vai depender do local. Depois, temos a questão do corpo, e nisso nenhum autor que mata personagens se deve esquecer. O escritor pode fugir de matar personagens com uma arma, por não entender tanto de balística, ou não querer escrever sobre facas, mas o personagem morto sempre vai surgir. Portanto, o autor tem que estar sempre, atento a esta questão do corpo. Deixando aqui umas dicas simples, um corpo morto irá de forma natural ajustar a sua temperatura para alcançar o equilíbrio com o ambiente. E é aí que é possível estabelecer o tempo da morte. O estado de composição do corpo também deve ser levado em conta, porque há demora em encontrá-lo. Quando há essa demora em encontrá-lo, obviamente que o estado de composição do corpo é importante. Mas, na cena de crime, também temos que ter atenção ao local. Há elementos que são importantes, além do personagem que morreu. Temos objetos que podem revelar informações importantes ou relevantes, por exemplo, telefone, cadernos, enfim, uma série de objetos que podem ser relevantes para o caso. O telefone para se verificar as últimas chamadas recebidas ou efetuadas pelo morto, e os cadernos para ver se existe alguma coisa importante escrita, muitas vezes ou pela caligrafia do morto em questão, e aí já estamos aí por outros caminhos, enfim, o autor lá saberá o que vai deixar na cena de crime, que seja importante, aliás. Depois, dependendo do estado de composição do corpo, temos que ter alguns elementos presentes na cena de crime que ajudam a identificar o personagem. Temos a análise das impressões digitais, que, lembrando, é super sensível e pode acabar por ser contaminada na cena ou mesmo durante a investigação. E muitas vezes acaba por ser uma desculpa que o autor deixa na história, o que não deve ser uma desculpa, ok? Tem que haver algo válido para aquilo acontecer. Mesmo que seja super sensível, isso não significa que o autor tenha que ter essa desculpa sempre, ok? O que é que temos mais? A análise do ADN, ou DNA, como falam no Brasil, é outra forma de identificar o corpo e é impensável não ser usada nos dias de hoje numa investigação de cena de crime, a não ser que os autores estejam a escrever alguma ficção científica. Quanto à descrição da cena do crime, uma dica que se pode dar é o uso dos 5 sentidos. É comum a gente se manter no sentido da visão, ao entrar numa cena de crime. Há uma maior atenção ao que conseguimos ver, porém, os restantes sentidos também são importantes. Que cheiro conseguimos sentir no ambiente, por exemplo. Também temos a sensação, os sentidos, o que é que sentimos nas superfícies, se existe uma superfície lisa, o que é que existe, que sons é que ouvimos, se é necessário explorar o olfato também. Não é só a visão que é importante os 5 sentidos. É importante mostrar os elementos presentes na cena com os 5 sentidos, não só a visão. Aliás, quanto mais explicar ao leitor, mais ele sentirá medo, já dizia no episódio sobre terror. Portanto, é muito importante. Portanto, é muito importante. Isto é muito P, parece trava-línguas. É muito importante que o autor descreva bastante a cena de crime para o leitor também acabar por imaginar na sua mente o que está a acontecer. Outra coisa que também se deve ter em atenção é nas 3 dimensões. Há alguma coisa no teto? Há alguma coisa no chão? Pois é, as personagens têm que ver isso e o autor precisa de mostrar ao leitor. É muito importante. Agora, vamos supor que o corpo não se encontra na cena do crime. Eu tenho que acrescentar isto também neste episódio, porque a cena do crime pode ser importante com o morto ou sem morto. Há a possibilidade do assassino resolver livrar-se do corpo e colocá-lo noutro lugar, muitas vezes no mar, mas como já sabemos, o que o mar leva também traz, portanto tenho que avisar aqui os autores que gostam de fazer isso, que é preciso considerar se a opção de livrar-se do corpo acrescenta algo ao enredo ou apenas introduz um elemento que à primeira vista pode parecer interessante, pode parecer importante ou relevante, mas depois só atrasa a trama. É muito bom soltar atenção ao leitor, mas ter consciência também é bastante importante. Para concluir, tenho que avisar que a presença de um corpo morto por si só já adiciona elementos dramáticos a serem explorados no texto. Por isso, é que é importante ver o que será bom para aquele momento, bom ou nem por isso. Portanto, o autor tem que ter muita atenção.
Eu penso que para escrever uma cena de crime é preciso o autor ter uma boa estrutura. Eu deixei aqui o exemplo do Cube Creator, portanto, podem usar o Cube Creator, podem usar o Floco de Dev, podem usar o que vocês quiserem, mas usem alguma estrutura, nem que façam uma coisa por tópicos, sei lá, também fazem, também há pessoas que fazem isso e dão-se muito bem. Pode não ser realmente uma boa estrutura, mas é uma estrutura porque é uma escrita por tópicos, portanto, é tão importante quanto qualquer outra estrutura. Bem, termino por aqui esta dica. Espero que tenham gostado. Digam-me, vocês já escreveram algum local de crime? Se querem escrever, deixem por aí os vossos comentários e já sabem, deixem um like caso tenham gostado. Sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E caso queiram uma revisão, divulgação ou trailer da vossa história, temos os nossos cofis em real e em euro para quem quiser usufruir dos nossos serviços. O chá de dezembro volta daqui a 2 semanas, na segunda-feira. Não sei se é com mais uma dica, se é com mais um. Não, não, eu sei o que é, eu sei o que vem a seguir, porque eu falei inicialmente que havia programação, portanto eu vou seguir a programação. Vai ser um tema interessante no próximo episódio. Eu ia dizer na próxima semana, mas na segunda-feira é o podcast do Felipe. Tenho o cão do vizinho a ladrar, não sei se vocês ouvem. Ou seja, ele também gostou muito deste episódio do local de crime, de como escrever uma boa cena de crime. Bem, pessoal, eu despeço-me por agora. Espero que tenham gostado desta dica. E até um próximo episódio do Chá de Dezembro, ou acho que vai ser o Plantão da Treta que eu vou aparecer primeiro, portanto, até um episódio do Plantão da Treta. E até breve.